Graça e paz, queridos. Abram suas Bíblias ou acompanhem no telão. Em João 4, dos versos 46 a 53, leremos uma passagem que fala da ação de Jesus Cristo. Hoje os senhores viram aqui de manhã pessoas falando do seu coração, da fé que professa, do amor que tem às almas. Vimos esse grupo aqui de Ruth e Delba, maravilhoso exemplo. Realmente, como Felipe disse, nem sempre foi assim aqui, então, essa escassez. Eu sou dessa igreja, cheguei aqui em 80 e me afastei porque fui para o Rio Grande do Norte e lá permaneci durante 23 anos. E na década de 80 era muito comum, não havia celular naquela época, tanto conforto em nossos lares, e nós aqui evangelizávamos muito. Saímos todos os domingos e nas quartas-feiras e também costumávamos visitar uns aos outros. Essa prática era da igreja primitiva e bom seria que ela fosse renovada. Lembramos também que aqui todo o grupo, o pastor, o diácono que vos fala, o coral que acabou de cantar, juntamente com os senhores, estamos no mesmo espírito. Ninguém está assistindo um culto, estamos todos prestando um culto a Deus. Então, por isso, somos responsáveis pelo que acontece aqui. Intercedam enquanto nós lemos a palavra, enquanto vamos falar daquilo que o Espírito Santo, atentando para a nossa pequenez, veio suprir, para que nós tivéssemos hoje, nesta manhã, a sua palavra. Queridos, um jurista, Rui Barbosa, disse que quem determina os fins tem que providenciar os meios. Deus é aquele que determina o fim, mas Ele também providencia os meios. E o meio principal pelo qual nós temos acesso a Ele, o meio pelo qual nós entendemos a Sua palavra, o meio pelo qual nós nos colocamos em pé, firme, constantes e abundantes na obra do Senhor, é o meio chamado fé. A fé é um dom de Deus. E esta fé que é dada por Deus, é dada para ser colocada nele mesmo, para agir com fé nele, para fazermos a sua vontade na terra e experimentarmos novidade de vida. Sairmos de uma mesmice e vivermos de um modo que a nossa consciência não aprova. Então nós precisamos de fé, e essa fé existe porque Deus deu, e nós não vamos decepcionar Deus como decepcionaram os sacerdotes e os profetas, sobre os quais Oséias fala no capítulo 4, de 1 a 6. Depois leiam, é vergonhoso, e termina dizendo que os roubos, os furtos, as coisas que Satanás faz em nossos meios, ocorre porque nós abandonamos a fé, abandonamos a sua palavra, abandonamos a sua lei. E ele diz, meu povo sofre porque não tem conhecimento. Tenhamos, pois, o conhecimento da palavra de Deus e hajamos com essa ferramenta poderosa chamada fé. Em João 4, de 46 a 53, a palavra de Deus diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera:
teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Glória a Deus. A fé, este oficial do rei, ele ouvira falar de Jesus. Não sabíamos se Jesus estava no começo ou no meio do seu ministério. Mas ele sabia que Jesus, era esse o seu coração, era isso que estava no seu coração, provavelmente Jesus fazia milagres. Jesus era poderoso para fazer prodígios. A grande multidão que seguia Jesus queria ver isso, evidências. Não é diferente hoje também, onde se ouve falar que alguém foi curado, que um aleijado andou, que um cego viu, as multidões acorrem para lá. As pessoas estão doentes, mas sempre foram doentes, e doentes por causa do pecado. Porque o pecado entrou no mundo e com ele a doença. E Deus que é vida e dá vida com abundância, é um Deus que estabelece regras de relacionamento. E Jesus, pelo Espírito Santo, tinha a revelação do que estava naquele homem. Ele não estava procurando o Messias. Ele estava procurando o homem que era capaz de curar seu filho, porque ele tinha poder para realizar milagres. Então Jesus, sabendo da intenção do seu coração, falou-lhe, estabeleceu uma regra para ele, naquele momento, naquele diálogo. Se vocês, usou o plural, a categoria de vocês, de pessoas que me procuram desse jeito, se não virdes, se vocês não verem prodígios, vocês de modo nenhum crerão. Mas agora, diz os que estudam grego, que o substantivo filho, está no diminutivo, filhinho. Agora Jesus olha para os olhos daquele homem, e aquele homem está clamando. Então Deus costuma atender. Perdão, irmão, tem um celular aqui dizendo que eu devo beber água. A cada 2 horas isso acontece. Então, mas agora ele está bem baixinho. Então, aquele homem estava clamando de tal maneira que mexeu com o coração de Deus. Davi dizia assim, a um coração contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus por causa da sua fé, da sua sensibilidade. E aquele homem agora toca o coração de Jesus, que sabia que aquele homem o procurava por causa de evidências, de milagres, de prodígios, de coisas espetaculares, mas não o Messias. E Jesus veio anunciar Deus, porque Deus deu seu Filho, o seu unigênito, ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que nós conhecêssemos Deus e a sua vontade, que o Filho veio nos salvar, e Ele é o Messias, é o que nos liga a Deus. É necessário que quem crê, creia assim, creia como Deus quer que nós creiamos. Todos têm fé. Romanos 12:3 diz que Deus deu uma medida de fé a cada um dos homens, mas é necessário que essa fé seja uma fé racional, seja uma fé no único Deus. Os homens têm fé e com essa fé têm feito deuses para si, como foi dito aqui no editorial pelo pastor Flávio. Os homens têm fé, mas têm fé em entrar num avião sem conhecer o piloto, sem saber como é o RH da empresa aérea. Ele não conhece a equipe lá, alguns vêm cumprimentar, outros não vêm, ficam lá na cabine de comando. Mas a pessoa entra tranquila só porque pagou R$2.000 por uma passagem e se senta confortável ali, disputa às vezes por lugares confortáveis, primeira classe. E aquele homem lá levanta aquela aeronave com 100, com 400 pessoas e vai para o destino, e ele tem fé que aquilo vai chegar ao destino. Essa é a fé comum. A fé de quem quer construir uma casa, só precisa de dinheiro e de quem sabe construir. Vamos chamar Temístocles para fazer aqui as orientações e colocar uma equipe de pedreiros. Teremos uma casa do jeito que a gente sonhou. Isso é fé. Mas a fé de Deus é uma fé que começou na criação.
Deus chamou à existência o que não existia conforme ele pensou, idealizou e vieram a existir. Isso foi nos dito para que nós creiamos. E há pessoas que creem em superstições, que creem na história de homens, histórias mentirosas, creem em tudo, mas não, é difícil crer em Deus. Mas nós cremos em Deus não apenas por causa das evidências, por causa do milagre, porque Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E se aqui há quem não teve essa testificação, é tempo de ter, porque Deus é fiel, Ele determina os fins, mas Ele providencia os meios. E a fé que Ele dá é uma fé salvadora, é a fé que vence o mundo. Deus dá existência ao que não existe. Quando Ele chamou Abraão, Ele falou assim: Abraão, apesar de ser velho, a tua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu. Será como a areia do mar, que não se pode contar. E Abraão tinha dúvida: como é que pode, no meu estado, a minha mulher? Não, você vai ser pai, a sua mulher quem vai te dar um filho. E isso veio a acontecer. Nasceu Isaac. Jesus dá um outro exemplo da fé de Deus. Veja Marcos, no capítulo 11, no verso 23. Jesus explicita para Pedro, que estava estupefato, assustado, porque viu uma planta a quem Deus falou e ela morrera. No capítulo 11, 23... E ele morreu apenas porque Jesus não gostava de matar plantas, evidentemente. Mas era porque ele queria dar uma aula. E ele estava com os seus discípulos. E a sua aula excedia as 4 paredes. Ele estava todo o tempo dando aulas para os seus discípulos. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Eu creio nessa palavra, porque foi Jesus quem disse. E ninguém sai por aí arrancando o monte, porque essa não é a finalidade de Jesus. A finalidade dele mostrar uma hipérbole é porque ele queria dizer que a sua fé é bastante para você fazer uso dela e crer sem duvidar. Como Tiago diz: quem não tem sabedoria peça a Deus, mas se duvidar, não peça, porém, duvidando, não receberá esse homem de Deus alguma coisa. Porque a fé, ela se manifesta por um posicionamento. Eu vou falar, mas eu vou crer. Eu vou exatamente, eu prometi para mim que eu não ia dar nenhum exemplo de mim mesmo, né? Mas eu vou dar somente esse. Eu, amados irmãos, aos 27 anos, iniciei o que eu deveria ter terminado aos 10, que foi estudar, porque antes não podia. Eu, quando era menino, de 1 a 10, meu pai não tinha dinheiro para botar na escola. Então, depois de 10, fui trabalhar, e depois, com 15, comecei a ser ébrio, e aos 27 anos, Jesus me alcançou. Aí a vida mudou. Então, o primeiro pensamento que eu tive foi quando eu vi que estava liberto do vício, de todos os vícios, de cigarro, de tudo que eu tinha. Então eu disse: agora eu posso estudar. E eu vi meu pastor, Davi Clava, que foi para o céu o mês passado, ele dizendo assim: tudo é possível ao que crer. E eu criei e comecei a estudar com 27 anos. E faltando 2 meses para 32, eu estava na faculdade de Direito. E o diabo falou: não, mas esse estudo aí, seu... E acontece que, lutando contra o diabo, fui fazer concurso. Passei em 5 deles, escolhi o emprego que queria. E quando entrei na Petrobras, a primeira tentação do diabo foi: você entrou aqui porque foi um erro lá do cara. Não é, você não merece estar aqui não. Mas lá fui promovido a consultor de negócios, durante 5 anos está no meu currículo. E depois saí desse cargo para ser gerente durante 11 anos e meio, só pela fé. Agora, me diga uma coisa: cada trabalho meu até hoje, eu ainda advogo para algumas pessoas, até hoje, todo o meu trabalho eu entrego primeiro a Deus. E tenho obtido sucesso que muitos
às vezes não tem percorrido o mesmo caminho, porque a fé de Deus é uma fé salvadora, é uma fé que sustenta, é uma fé presente, é uma fé real. Tudo é possível ao que crê. Agora, o coração da gente precisa de algumas limpezas. Porque o inimigo não somente tenta com palavras, com mensageiros, mas ele tenta também, trazendo para a gente sementes envenenadas que Deus não permite. Por exemplo, odiar. Por exemplo, dizer não a Deus. Eu disse para uma pessoa que foi roubada, você deve orar pelo ladrão. Não, de maneira nenhuma, nada. Orar pelo ladrão? Orar nada, para que ideia é essa? Mas foi o que Jesus disse. Você devia de amar esse ladrão, porque assim você se diferencia dos saduceus. Se a sua fé, se o seu amor, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, as dos saduceus, as dos, que eu não vou enumerar aqui hoje, né, que não tem uma fé pura, então você é igual a eles. A fé dos homens é uma fé em si mesmo. Primeiramente em si. Se a sua opinião concorda, ele faz. Por isso despreza a palavra de Deus. É uma fé horizontal. Quando não é em si, é no máximo no outro. Fulano eu confio. Fulano é gente boa. Não tem essa. O diabo, para nós, ele vê assim as pessoas, eu creio que ele pensa que é tudo fichinha. Ele pega quando ele quer, ele pesca. É como os homens, segundo Santo Agostinho, moram na casa do ladrão. É como se tivesse, não era num rio que para pescar é difícil, é num criatório. Então só o poder de Deus, só o sangue de Jesus, só o nome de Jesus, na nossa vida, que diferencia dos outros. O diabo pode até matar, mas Jesus falou, não tema aos que matam o corpo e não tem o que fazer com a alma. Tema a Deus, porque ainda que mate, não pode destruir o nosso espírito e o nosso corpo. Segundo Tessalonicenses e Coríntios 15, 52, é lindo ler, que nós seremos semeados corpos corruptíveis, mas seremos colhidos por Deus, corpos incorruptíveis. Esse mesmo corpo, por isso que seremos reconhecidos no céu. O mesmo corpo sob o aspecto formal, mas sob o aspecto qualitativo, seremos imortais, como está a palavra de Deus. Não morreremos mais. Então, nós, os homens, a fé em Deus é o que diferencia os homens uns dos outros. A fé em Deus. E quando nós temos fé em Deus, Jesus fala, tenha a fé de Deus na sua vida. Chame à existência o que não existe. Tenha essa fé. Chame você próprio. Eu já fiz esse teste. Quantas vezes eu consegui, graças a Deus? Eu vou ficar 21 dias sem fazer isso. Vou ficar 21 dias fazendo aquilo. É possível. E nós nos habituamos a agir com fé. As ferramentas da fé, queridos, também vêm como acessórios poderosos. Em vez de eu usar uma fé, que eu vou para não sei para onde, que tem um santo milagroso, tem uma fé que se eu colocar uma santinha desse tamanho, uma escultura pequenininha no tal lugar, eu vejo homens intelectuais de universidade, vejo lá seus orixás, nem creem em Deus, mas tem lá, que eu sei porque já passei por lá antes de ser convertido, orixás, bandeiras, e fazem sinais com as mãos chifradas, não sei o que lá. Eles creem em tudo isso. Creem que Lúcifer é um Deus bom, que é um Deus alternativo. E é bom porque permite que a pessoa vá para o carnaval, permite que a pessoa se prostitua, permite que a pessoa dê vazão à sua carne, e está tudo bem. E que o inferno não é tão ruim assim não. Mas Jesus diz que é fogo inextinguível, que é sofrimento eterno. Então, entre Lúcifer e entre os seus discípulos e Jesus, eu fico com a palavra de Jesus. Glória a Deus. Então, as ferramentas da fé, a palavra, essa é a primeira. Lá em Provérbios diz que quem sabe utilizar bem as palavras encherá os seus ventres de bênçãos. Quem sabe usar. Tiago 3,2 diz que o varão que não tropeça na palavra é um varão perfeito. Impressiona
quem chega para falar alguma coisa e fala com intrepidez, com segurança, com precisão vernacular, com conjugação verbal adequada. Sabemos que não somos perfeitos. Eu fui para congresso durante o tempo que tive na Petrobras, eu podia abusar fora aqui no país, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, eu poderia ir para onde quisesse, até Japão. Mas estes homens, doutores que eu via, tanto no inglês, como no espanhol, como no português, todos eles cometem erro. Todos eles, por causa da emoção. Você está emocionado. Então, não é porque não conhecem a gramática, mas cometem erros. Mas quem fala com a perfeição, como Estevão falou, disseram que olhavam para Estevão e via que o seu rosto era como de um anjo. E olha, eu fico admirado de ver jovens que nasceram em lares, onde seus pais colocaram na escola, assim, turmar 2 anos e meio, 3 anos. Os pais atenderam suas necessidades, investiram com amor. E um jovem desse entra na igreja, tem a escola bíblica dominical, com um tremendo fastio, e não conhecer Bíblia, nunca ter lido sobre Timóteo. Em 1978, eu vi jovens de 19 anos falando sobre a biografia de Timóteo, procuraram livros, procuraram Didaquê, procuraram material para falar sobre Timóteo, que você tem tão poucas informações, só vê ele recebendo ordens e conselhos de Paulo, mas falando sobre a vida de Timóteo, para estimular que outros jovens desejem ser um Timóteo. A Bíblia, não existe bomba atômica mais poderosa do que a palavra contida na Bíblia. Eu li sobre a vida recentemente, a biografia de Charles Spurgeon, de vários, mas a vida de um homem me chamou a atenção, Calvino. Aos 20 anos de idade, ele concluiu seu curso superior e decidiu estudar, ele já era mestre, aliás, aos 20 anos, e decidiu estudar até os 27, a Bíblia. Quando terminou de estudar a Bíblia, tinham 509 laudas escritas, as quais ele chamou essa obra de Institutas Cristãs. Hoje conhecida como as Institutas de Calvino, Institutas da religião cristã. E por causa dessas 509 páginas que ele escreveu, abalou o governo de França. O rei Francisco o ameaçou. Ele precisava estar na Suíça para fazer uma introdução a essa carta que não tinha, essas institutas, e dizendo assim: olha, Francisco, primeiro, o cetro que tu tens na mão, foi Deus que te deu, e ele pode tirar de ti a qualquer momento, e dar alguém melhor do que tu. E esse rei estremecia, e a própria rainha da Suécia dizia, o rei da Suécia, precisamos fazer alguma coisa, esse homem é um perigo para a Europa, porque ele leu a Bíblia, porque ele conhecia, era fiel a Deus. Amados, essa palavra tem poder. Então, a outra ferramenta da fé é a oração, que hoje foi falada aqui. E é tema também, né, do editorial, do boletim, oração, do pastor Flávio. Queridos, a oração. Eu estou lendo Os Milagres de Jesus, de Spurgeon, volume 1 e volume 2. É um livro excelente. São pregações de Charles Haddon Spurgeon, né, um inglês, um homem de Deus, morreu cedo, antes dos 60 anos. Na sua época os homens morriam cedo, como Wesley, né, e tantos outros. Mas o que ele diz, se você é cristão, se você conhece o poder da oração, por que você não vive orando? Por que você não ora? Quantas vezes você ora? 2, 3? Ore o tempo todo. Não precisa separar de trabalhar. Não precisa parar de pegar o seu cavalo, seu carro, sua carruagem naquela época, dizer, esse viveu no século XVIII, né? 19, 18. Então, oração é o meio pelo qual nós temos acesso a Deus. Mas eu só posso ter acesso a Deus pela oração da fé. Eu preciso ter fé. Essa fé que Deus me dá. E Ele ouve a minha oração. João 5, 14 e 15 diz que nós, se orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Eu creio nessa palavra. Ele nos ouve. Você imaginou? Você já tentou dizer alguma coisa ao seu presidente do coração?
Seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for, ou autoridade, aquela que você considera uma autoridade muito elevada, você teria ou algo a sugerir ou algo a pedir a essa autoridade. Quanta dificuldade você teria para chegar até ela. Este homem chegou a Jesus, do texto que eu li, e este homem simplesmente clamou. Bolsonaro não vai me atender se eu chegar lá chorando, clamando algo por Sergipe, pela primeira igreja. Ele, como os outros presidentes, é o toma lá da cá, certamente. Ele vai querer saber qual a vantagem política que ele vai ter em te atender. Jesus não. Jesus é o único que não. E Davi diz, ele escutou o meu clamor. Salmo 19:13, Davi diz assim, Senhor, orando, tira a soberba do meu coração. Assim eu serei irrepreensível diante de ti. Era tudo que Davi não queria, era a soberba. Então, a oração me aproxima de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, devemos ler com amor, que é outro dom maravilhoso. Ele próprio, amor, é o dom da sua própria vida, o amor. Ele nos deu esse amor. E quando falamos com Ele, oramos com fé, e essa oração deve ser feita com amor, nesse diálogo. Que amor expressou o oficial do rei, o oficial de Herodes aqui, certamente Herodes, o Antipas, o filho do Herodes o Grande. Que tipo de amor ele expressou aqui? O amor pelo seu filhinho. Jesus sabia disso. O amor de um pai por um filho. E isso tocou o coração de Jesus. Então, se orarmos a Deus, ou deixarmos de orarmos a Deus, por causa das nossas vicissitudes, ou orarmos por causa da nossa virtude, se for por causa da nossa virtude, é soberba e erro teológico. Se for pela nossa virtude, vicissitude, ou seja, nossos erros e defeitos, é por causa da nossa ignorância, falta de conhecimento. Então, não soframos por falta de conhecimento. Nós falamos com Deus porque temos fé, que Ele nos ouve. E João termina dizendo, 5, 14 e 15, se orarmos, Ele, segundo a sua vontade. Qual é a vontade? A vontade daquilo que agrega para o seu reino, daquilo que agrega para o bem, daquilo que me edifica, edifica a vida do outro, daquilo que é bom. Então o meu pecado, pode Satanás acusar, ele não vai me atrapalhar nesta oração, porque eu não estou orando pelos meus méritos, eu estou orando pelos méritos sacrossantos de Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz do Calvário e perdoou os meus pecados. É por isso que eu oro, e Deus promete que ouve. Então João conclui dizendo assim, assim como Ele ouve a nossa petição, assim como Ele ouve a nossa oração, Ele também atende a nossa petição. Amém? Creiamos, pois, nisso. Outra ferramenta da fé é o louvor. Louvor é falar bem dos feitos de Deus. Louvar é exaltar Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, é exaltá-lo pelo que Ele vai fazer, pela sua gloriosa história, porque este mundo foi criado por Deus. Nós cremos que foi criado por Deus, nós somos de Deus, quer queiramos, quer não, nós nascemos para sermos propriedades exclusivas de Deus, e se não formos, seremos mais infelizes dos homens. E o nosso destino é a eternidade. E o que Deus vai fazer? Alguns programas, algumas pessoas fazem gracinhas nos programas de TV, dizendo que lá no céu, com a harpinha, que falta de imaginação. Aqui no mundo nós temos tantos acontecimentos num dia, de tantas múltiplas atividades. O que os americanos, o que os cientistas estão fazendo no mundo todo, já pensando em 20 anos na frente, 30 anos na frente, coisas tremendas, que o celular vai ficar para trás, meios de comunicação sofisticados, trabalhos, máquinas, tanta coisa, provisões para os homens com base na inteligência, não no roubo, não no furto, coisas que estão fazendo hoje, erradicação de câncer, de doenças graves, em todo o mundo, estão estudando hoje para conseguir isso, e vão conseguir as coisas boas. Então, pensar que lá no céu estão tocando a harpinha na eternidade, estão lá numa coisa tediosa. É claro que não. Então, jovens, procurem conhecer melhor a palavra de Deus, que você vai ter ideia que aquele que fez a natureza, que é Senhor da natureza, queridos, até mesmo as tempestades que nós estamos vendo, Charles Spurgeon fala, quem faz a lei tem controle sobre ela. Deus tem controle sobre a natureza.
Então nós vamos agir com fé. Deus tem controle sobre a natureza. Nós podemos clamar a Deus, como aquele oficial do rei clamou, com lágrimas nos olhos, com amor pelas pessoas. Dizer, Deus, faz cessar a tua chuva. Quantas vezes eu testei aqui, Manelzinho, um profeta que foi dessa igreja. Manelzinho ia pegar o ônibus chovendo. E ele dizia, Senhor, para só para pegar o ônibus, porque se está chovendo é necessário. Deus parava a chuva e ele entrava no ônibus. Quantas coisas. Isso é possível que crê. Ferramentas da fé, por último, são louvor, não é cantar, tá? A letra do cantar pode expressar um louvor, mas louvar a Deus, eu estou fazendo agora. Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Senhor. As Tuas obras na minha vida me salvaram. Eu falo dos feitos de Deus. E na adoração eu declaro meu amor a Deus. Eu digo quem eu penso que Ele é, o que eu conheci, o que me foi revelado sobre Sua pessoa, sobre o Seu caráter, sobre o Seu amor, sobre a Sua misericórdia. Eu sei que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Deus é maravilhoso. E isso me leva, de vez em quando, eu vou falar a segunda vez, agora da minha esposa. É que eu olho para ela e começo a fazer declarações para ela. Querida, esse seu cabelo está um sucesso na piba. Então, mas eu tenho vontade de dizer, isso vem do coração espontaneamente. Ela já me serviu, ou vai me servir no almoço, não importa que horas que seja. Olho para ela assim e digo, realmente ela é digna de ser amada, né? Minha esposa, que Deus me deu. A mulher da minha mocidade, que vem me aguentando há 47 anos entre namoro e casamento. Queridos, é coisa de Deus você olhar para Ele e adorá-lo. Às vezes a pessoa imagina um velhinho no trono. Eu vejo Deus jovem. Jesus falou para Filipe, quem vê a mim, vê Deus. Quem me vê, vê o Pai. Essa adoração, eu com ela concluo para ser obediente ao horário, porque o amor tem ordem, tem decência, não é isso? As emoções são controladas por causa do espírito de amor. Então, nesta manhã, eu concluo dizendo, tenhamos fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que se não veem. Amém? Então, que Deus te abençoe. Amém.